Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos vocês, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Lux Esotérica, aqui com vocês de segunda a sexta-feira, às 21 horas, trazendo temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, sempre com o patrocínio dos associados e simpatizantes da Levir, a loja esotérica virtual, ouvintes, que vocês podem e devem acessar, ouvintes, em www.levir.com.br. Há 17 anos no ar, trazendo temas, ouvintes, aí que elevam a sua espiritualidade, a sua cultura. Realmente maravilhoso esse portal que está há 17 anos no ar, com a minha coordenação, e recepcionamos a todos vocês, ouvintes, em mais uma edição do nosso programa Lux Esotérica. Nesta edição número 447, estamos levando para vocês, nesses últimos dias, aqui os temas de interpretação esotérica de filmes. Um trabalho muito interessante nós estamos fazendo aqui no programa Lux Esotérica. Enquanto nós estamos em compasso de espera, estamos realmente produzindo uma nova série que será de programas sobre anatomia oculta, caros ouvintes. E agradecemos muitíssimo aqueles que estão comparecendo aqui à nossa emissora de rádio, estão nos ouvindo ao vivo, e você que vai nos assistir na Levir a qualquer horário do dia, da noite, da madrugada, muito obrigado pela sua audiência, e o pessoal que vai nos assistir também pelo nosso canal do YouTube. A nossa programação, ouvintes, sempre visa trazer coisas interessantes, e os nossos patrocinadores realmente são aqueles que nos favorecem com a sua associação na loja esotérica virtual. Então, todos vocês que são já nossos associados, são nossos simpatizantes, muito obrigado por esse patrocínio. E você que ainda não é, ouvintes, nós estimulamos aí esta associação, fazendo um retorno para vocês, e também saudamos aos nossos queridos assinantes do nosso grupo também do Facebook. Procurem a Levir no Facebook, vocês vão encontrar lá o nosso grupo, ouvintes, que diariamente tem postagens de mensagens, de programações, e tudo o que acontece na loja esotérica virtual vocês vão encontrar lá no grupo da Levir. E você que ainda não se associou na Levir, vai, ouvinte, levar para casa um DVD-ROM com muitas e muitas palestras, mais de 300 palestras, e eu vou ter o prazer de fazer para você, ouvinte, não só a interpretação aqui esotérica de filmes que nós fazemos no nosso programa, mas usando a ciência oculta da numerologia e da astrologia, ouvintes. Eu vou fazer o seu mapa astrológico, o seu mapa numerológico, ouvintes, para o seu autoconhecimento. Então, você que está conhecendo agora, está chegando um pouquinho tarde, né? Pois a Levir está há 17 anos no ar, mas sejam bem-vindos e venham, ouvintes, se associar para que nós tenhamos condições de que esta iniciativa e outras possam prosseguir, ouvintes, e se expandir pelo Brasil, pelo mundo, através das ondas da internet. E o nosso tema de hoje, ouvintes, é interpretação esotérica de filmes usando uma chave peculiar, ouvintes. Nós estamos aqui patrocinando, estamos praticamente ensinando para vocês como utilizar uma chave de interpretação para filmes. Existem muitas chaves e obviamente que interpretar o conteúdo literal de um filme
é apenas, ouvintes, o primeiro nível. Todo o simbolismo, toda a carga psicológica de uma película, de um bom filme, de uma boa série de filmes, tem, ouvintes, com certeza um significado mais profundo. E a chave que nós estamos trazendo para vocês é a chamada chave teosófica. Nós estamos interpretando os filmes aplicando a interpretação de que as personagens, toda a ambientação de um filme tem a ver com a divisão teosófica dos planos de existência e dos corpos invisíveis que o homem possui, aonde ele tem os níveis de atuação, de ação no plano físico, de emoção no plano astral, tem as suas ideias, os seus pensamentos no plano mental, no seu corpo mental, e tem também um nível espiritual que é composto de intuições, né, do plano búdico, e a vontade puramente espiritual do plano átmico. É essa, ouvinte, aquela que nós chamamos de chave teosófica, e é com ela que nós vamos abordar alguns aspectos, né, do filme Guerra nas Estrelas, ouvintes, que obviamente seria muita pretensão interpretar tudo que há em Guerra nas Estrelas. Foram 6 filmes, né? Um filme de animação também inspirado nessa argumentação realmente muito interessante. Foi revolucionário quando saiu em 1977. Tenho a clara lembrança de ir no cinema naqueles anos, e realmente anos em que houveram filmes sensacionais como Guerra nas Estrelas, como Guerra nas Estrelas de George Lucas, Contatos Imediatos do Terceiro Grau de Steven Spielberg. Todos saíram nesse mesmo ano, e era realmente uma felicidade encontrar filmes de ficção científica que realmente valem a pena serem assistidos. E depois, o número de fãs realmente desse filme nunca parou de crescer, ouvintes. Com certeza revolucionou, ganhou muitos Oscars. Mas, ouvintes, nós sabemos que há algo mais profundo nesse filme e nestes filmes, porque realmente pessoas de muito calibre espiritual, cultural, foram consultadas, deram assessoria para que Guerra nas Estrelas realmente tivesse um fundo de projeção psicológica na mente das pessoas. E nós vamos ver alguma coisa a esse respeito. Obviamente que interpretar um conjunto de 6 filmes é impossível, Vince. Mas há condições realmente de ir mais fundo do que simplesmente ficar falando dos efeitos especiais, das imagens, da ideia de que todo esse filme, ouvintes, teria se passado há muito, muito tempo atrás, numa galáxia muito distante. Na verdade, ouvintes, o que está em jogo quando uma obra com tanto simbolismo como essa é colocada no ar, na verdade, nós estamos falando de cada um de nós, de cada ser humano, essa luta entre o bem e o mal, entre a involução e a evolução, entre o que é ético e entre em comparação, em contraste com aquilo que não é ético. Isso, ouvintes, são questões muito profundas. Mas nós já podemos de cara, ver, ouvintes, algumas coisas que realmente
chamam a atenção no universo de Guerra nas Estrelas, né? A primeira delas que a gente poderia comentar é a tal da força, né? Da Force, né? Os personagens de Guerra nas Estrelas desejam que a força esteja com você, esse campo universal de energia que traz intuições, que liga todos os seres. Isso é uma ideia, obviamente, muito, muito espiritual, muito esotérica, caros ouvintes, que é realmente defendida não só pelos esoteristas, mas por todas as grandes religiões, de que o universo e todos os seres, todas as coisas dentro dele estão interligadas por uma grande energia. Não compete a nós, ouvintes, dizer que energia é essa ou aquela, porque nesse mundo manifestado a vida una aparece das mais diversas formas, se manifesta com energias diferentes. Mas realmente esse conceito da força que faz com que nós sintamos os outros seres à distância, e que nós possamos ter intuições de que o amor e a compaixão, ouvintes, pelo semelhante tem uma base. Isso é defendido, ouvintes, por todos os seres realmente espiritualizados, né? A ideia de um campo consciente de força no universo é uma das ideias que chama logo de cara muita atenção em Guerra nas Estrelas. Mas aplicando a nossa chave teosófica, né, esotérica, se nós visualizarmos aí os planos de consciência que estão relacionados diretamente com o ser humano, o universo de Guerra nas Estrelas, ele propõe realmente uma divisão que nós encontramos na espiritualidade. Ela nos fala de seres espiritualizados, de mestres, né, que são os Jedis, né, os seres que são os magos brancos, e nos fala de um dark side, né, onde existem magos negros. E com a evolução dos filmes do Guerra nas Estrelas, nós ficamos sabendo que existiam não só os Jedis, né, aqueles que defendem o bom estado das coisas e de que os indivíduos das estrelas confederadas na galáxia pudessem evoluir, e em oposição aos Jedis existiriam os Sith. Enquanto os Jedis usam o campo de consciência e de energia da força para desenvolver capacidades para auxiliar os seus semelhantes, né? Obviamente numa clara alusão a uma visão espiritualizada do mundo, os Sith, né, os magos negros, são o seu oposto. Eles usam a mesma força, o lado negro da força, o dark side, para fins puramente egoístas, para subjugar e destruir as pessoas e qualquer um que se interponha diante ou na frente dos projetos que eles têm para fazer no mundo. E essa divisão, ouvintes, entre magos brancos e magos negros, ou entre pessoas que na espiritualidade fazem realmente coisas altruístas, né, que seriam os Jedis, e coisas egoístas, totalmente fechadas em si mesmo, com certeza, ouvintes, isso existe realmente. Obviamente que o mundo não é tão bem dividido assim, pois na verdade o que
nós vemos não é, ouvinte, simplesmente uma coisa tão bem dividida. Na verdade, existem muito mais magos cinza, né? Ou seja, pessoas que fazem, né, uma mistura entre coisas boas e ruins, né? Existe uma infinita palheta de tons de cinza do que realmente pessoas que são exclusivamente boas, espiritualizadas, elevadas, e do outro lado também pessoas permanentemente más e negativas. Isso realmente é apenas uma divisão ideal das coisas, ouvintes. Mas existem pessoas, lamentavelmente, que se dedicam muito mais a um lado do que ao outro. Há pessoas que são muito mais positivas e espiritualizadas e procuram auxiliar os outros, apesar de darem de vez em quando as suas escorregadas. E há também, ouvintes, infelizmente, pessoas que trabalham realmente para apenas os seus objetivos egoístas, buscando usar os recursos, os poderes, as forças realmente apenas para o seu exclusivo benefício. Mas é interessante, ouvintes, como que nós encontramos nesse filme uma metáfora muito interessante para esse tipo de manifestação. Então, Guerra nas Estrelas, ouvintes, é um mundo, obviamente, da ficção, mas em que estas personagens que tanto encantaram as pessoas em todos os filmes desde 1977, criando uma pleiade, né, de personagens, e principalmente a inspiração, essa discussão dessa batalha entre o bem e o mal. Então os mestres Jedi sempre buscando fazer as coisas evoluírem, enquanto que os Siths, ou os mestres negativos, se opondo completamente a esse posicionamento. E, ouvintes, no mundo esotérico, no mundo espiritual, há muito disso. Há pessoas realmente que são extremamente do bem, que trabalham para o benefício não só seu, mas dos outros, e há pessoas que realmente são do mal. Muitas delas, e a maioria delas, ouvintes, nem sabem que elas são do mal, porque não existe realmente uma organização exclusivamente negativa, né, que viesse para o mundo apenas fazer o mal. Mas toda pessoa que trabalha no mundo apenas para o egoísmo, que trabalha apenas para o seu auto-benefício, acaba, ouvintes, trabalhando pelas forças involutivas, são realmente usadas pelos senhores do karma, pelos mestres do karma, para que as coisas negativas realmente acabem acontecendo no mundo. Então nós devemos ter muito cuidado para não nos colocarmos, ouvintes, conscientes ou inconscientemente, dentro desse posicionamento. Realmente é muito perigoso estar nessa situação, ouvintes, de estar fazendo mal, que vai prejudicar não só os outros, mas principalmente a nós mesmos. Mas aplicando aquela nossa famosa chave, ouvintes, esotérica, de interpretação de filmes, nos planos de existência, nós podemos fazer uma breve
dissecação de quem é quem, ouvintes, em Guerra nas Estrelas, nos 6 filmes. Então, os personagens que de cara saltam aos olhos são aqueles que fazem o papel simbólico de heróis, aqueles que atuam no plano físico, estão sempre com a espada defendendo as suas causas, se defendendo, atacando, matando, correndo atrás, pulando de um planeta para o outro, como é o caso de Luke Skywalker e de Anakin, que posteriormente se transformaria em Darth Vader, né? Eles são ouvintes representativos do plano físico. Eles são os heróis que, como cada um de nós aqui nesse plano material, ouvintes, nós estamos exilados da nossa verdadeira natureza. Nós estamos aqui na matéria lutando, perseguindo os nossos ideais, nos desenvolvendo, e estamos todos nós, ouvintes, conectados a alguma coisa superior dentro dessa simbologia. E nós temos dito aqui nos últimos 2 programas que nós fizemos, analisando aquele que aparentemente não teria interesse nenhum, né? O filme Robocop, que foi recentemente refilmado, e depois analisamos Harry Potter e sua sequência de filmes. As personagens, ouvintes, femininas têm um papel preponderante nessa interpretação, porque a mulher, ouvintes, o papel, a personagem feminina representa a nossa alma, a nossa psique. E isso é um simbolismo tão profundo que em Guerra nas Estrelas, ouvintes, aqueles que criaram, que roteirizaram esse filme, sabendo muito bem disso, criaram 2 personagens femininas fortíssimas, né? A rainha e senadora Padmé e a princesa Leia, ouvinte, sua filha. Obviamente que os filmes de Guerra nas Estrelas, né, a história foi contada de trás para frente, mas o fato, ouvintes, é que essas 2 personagens, elas simbolizam realmente a nossa alma, a nossa psique, pois toda a movimentação dos filmes gira em torno delas. Elas são as 2 únicas personagens que permanecem como núcleo dessa história, e elas simbolizam, ouvintes, a nossa alma, para quem toda a informação da nossa personalidade, que são os heróis, né, que estão lá no plano físico, quando morre o herói, e quando morre, ouvintes, o nosso corpo material, nós retornamos para a nossa alma. Então essas 2 personagens, a de Padmé e de Leia, a princesa Leia, representam o nosso eu superior, a nossa alma, a nossa psique. E os personagens que representam os heróis, né, que estão lá sempre brigando, fugindo, correndo atrás, sempre vivendo aventuras, né? Que não é a situação ideal, pois a aventura quer dizer a não ventura, o não sossego, a ausência de paz, né? As pessoas dizem assim: eu gosto de um filme de aventura. Na verdade, nós olhamos esses filmes, ouvintes, porque nós não gostaríamos de estar nessa situação. Mas a personagem que vai interligar, né? Porque há
essa ligação entre o mental superior, o mental inferior e o físico é feito pelo astral. E o astral, uma das personagens que representa muito bem isso em Guerra nas Estrelas, é Harrison Ford no seu papel de Han Solo, que apareceu nos 3 primeiros filmes a partir de 1977, ligando, então, fazendo o papel de ligação, ele que era o piloto de uma nave, né, que transportava todas essas personagens, e uma personagem muito emotiva, muito emocional, e é exatamente, ouvintes, o que acontece conosco. As nossas emoções é que ligam a nossa alma ao nosso corpo. Por isso é que nós devemos saber muito bem que tipo de arte, que tipo de emoção que nós cultivamos, porque dessa comunicação, aliás, a boa comunicação entre a nossa alma, o nosso eu superior e o nosso corpo depende da qualidade da nave, das nossas emoções. E também há personagens, ouvintes, que são subsidiários do plano material, que são todos aqueles seres estranhos que existem em Guerra nas Estrelas, como o Chewbacca, né, que seria da raça dos Wookiees, um ser todo peludo. Esses seres também têm relação com o corpo físico, ouvintes, principalmente esse Wookiee, o Chewbacca, pois ele é todo peludo. Onde tem pelo, ouvintes, no nosso corpo, e o corpo dos animais normalmente é todo peludo, ali está entrando a energia dos planos invisíveis. Então, um ser como aquele representa o nosso duplo etérico, ouvintes, a dimensão energética do nosso veículo material, do nosso veículo físico, assim como aquela pleiade de robôs, como o R2-D2, o C3PO, que são personagens robóticos, ouvintes. Na verdade, o nosso corpo, as nossas energias têm muito desse nível robótico, né? Programável, onde se decora as coisas. E também aqueles monstros, né? Inumeráveis que aparecem em Guerra nas Estrelas, que representa também dimensões aí menores do nosso ser material. E há também o outro lado, ouvintes, ao lado superior da nossa natureza, o nosso nível não só mental superior, com a senadora Padmé e a princesa Leia, que representam o nosso eu superior, mas os Jedi, ouvintes, eles representam todos as nossas intuições e as nossas vontades superiores. E principalmente a personagem de Yoda, o grande mestre, né, o centenário, né? Se dizem por aí que ele tem 900 anos de idade, é o grande inspirador e grande conselheiro da Ordem dos Jedi. Yoda, Qui-Gon, como Obi-Wan Kenobi, como Windu e tantos outros Jedi, ouvintes. A sua disciplina, a sua inspiração tem muito a ver, ouvintes, com as nossas intuições superiores e com o uso da vontade aqui no plano físico para ordenar as coisas. Então, essa é a composição, ouvintes, assim, principal desse filme, dentro de um simbolismo teosófico. E vamos continuar, ouvintes, essa interpretação no nosso segundo bloco do programa de hoje. Espero que esteja sendo do agrado de vocês. E
vamos agora, ouvintes, aquele nosso intervalinho, enquanto a gente molha aqui a garganta, se preparando para mais alguns minutos de programa no segundo bloco, convidando você, querido ouvinte, querido telespectador que nos acompanhe, venha, ouvintes, conhecer e participar, patrocinar esse trabalho da Rádio Esotérica FM e da Loja Esotérica Virtual, se associando aqui conosco. Vamos ao intervalinho e voltaremos já. O melhor da música. Esotérica FM. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site enlevir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Energia e vibração espiritual. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Hoje estamos fazendo esse trabalho de interpretação da série de filmes de Guerra nas Estrelas, né? Um filme que atraiu muitos e muitos milhões de pessoas aos cinemas, sucesso no mundo inteiro, em todas as línguas, e com certeza, ouvintes, quando os consultores que ajudaram nesse filme, como por exemplo Joseph Campbell, né, ajudou, ouvintes, a formular os conceitos juntamente com George Lucas, né, aperfeiçoando essa oposição que existe entre o bem e o mal e dando contornos, ouvintes, mitológicos muito profundos. Com certeza, ouvintes, aí está a razão de tanto sucesso de filmes como esse. Não é por acaso, ouvintes, que esses filmes fazem sucesso. É porque eles realmente têm conteúdo e nós estamos aqui esmiuçando com vocês, agradecendo aí a audiência daqueles que estão nos ouvindo pela Rádio Esotérica FM
e você que está nos assistindo aqui pelo nosso canal do YouTube e também no site da Levir, que mostra os vídeos do nosso canal do YouTube, agradecendo muitíssimo o patrocínio dos associados e simpatizantes da Levir. Mas vamos, ouvintes, retomar aqui a nossa chave teosófica, onde nós já montamos aqui a árvore de interpretação teosófica, sabendo que realmente as mulheres são o principal, é o eixo central dessa interpretação, que aliás pode ser observado também, nós sempre estamos dizendo isso aqui, ouvintes, nas escrituras sagradas, nas melhores obras da literatura, do teatro, também as personagens femininas representam o nosso eu interno, enquanto que aqueles homens mais velhos, que demonstram uma sabedoria, simbolicamente representam o nosso espírito, as nossas intuições, os conceitos, os ideais mais elevados. Enquanto que os heróis, né, são realmente representativos daqueles que estão projetados na matéria. Então essa relação, ouvintes, profunda que existe entre o corpo e a alma, entre o nosso cérebro, o nosso ser, o ser humano aqui na Terra, e a nossa alma é representado simbolicamente nessa união que existe entre o homem e a mulher. Não existe simbolismo mais profundo do que esse que é celebrado das mais diversas formas na mitologia, no cinema, no teatro. Com certeza, ouvintes, é o mais profundo dos símbolos que se pode compreender. Na Bíblia, por exemplo, nós vemos e no Velho Testamento as mulheres que representam a alma totalmente envolvida na matéria, por isso que são chamadas, no Velho Testamento temos as prostitutas, temos as mulheres que são apedrejadas, temos todas aquelas leis mosaicas que aparentemente servem apenas para cercear as mulheres. Ali, ouvintes, há um símbolo, há um simbolismo, aquilo não pode ser levado ao pé da letra, pois aquelas mulheres simbolizam a alma voltada para a matéria, né? Então, antes até do que Eva, né? Aí há religiões, há filosofias espirituais que dizem que as mulheres são a origem do problema, né? Desde a primeira mulher criada, né, da costela de Adão, mas o judaísmo nos fala de Lilith, a mulher louca com os cabelos todos desgrenhados, né? E nesses filmes do Guerra nas Estrelas nós temos essas duas grandes personagens, da princesa Leia e da rainha Padmé, com cabelos assim muito exóticos, né? Penteados muito, muito exóticos, representando que esses artistas sabiam exatamente a respeito dessa mitologia, ouvintes, com relação a personagem feminina, que nós não podemos desconsiderar isso, mas o grande objetivo que nós devemos ter em mente é o relacionamento entre o corpo e a alma, entre a dimensão material e a dimensão espiritual.
que é um casamento, ouvintes, interno, né, que cada um de nós precisa fazer, que é sempre simbolizado no romance dessas personagens. Nem sempre o romance é bem sucedido, né, como na clássica história de Shakespeare, o Romeu e Julieta, mas na relação entre o nosso eu aqui consciente na matéria e o eu transcendental está, ouvintes, muito do que nós devemos fazer na nossa busca espiritual, harmonizar essas duas naturezas. Mas por que, ouvintes, por que cargas d'água existe esses personagens, ouvintes, que ao contrário de fazer essa harmonização, eles caem para o lado negro da força? Na verdade, ouvintes, isso é uma coisa relativamente natural, né? Se nós voltarmos ao nosso esquema teosófico que nós estamos utilizando para interpretar o filme, nós vamos ver exatamente que além dessas personagens que formam o esqueleto da nossa interpretação, há aqueles seres puramente malévolos, né, como o grande imperador dos Siths, ou aquele que é chamado Darth Sidious, né, o grande imperador. Ou nós vamos ver também a existência do seu grande pupilo Darth Vader, esse que realmente se transformou numa das personagens mais cultuadas, né? Mais lembradas em toda a história do cinema. Poucas vezes um personagem tão mau acabou fazendo tanto sucesso, principalmente por ele ser tão malévolo e ter realmente aparentemente uma figura tão robótica, mas ao mesmo tempo tão imponente, tão, por assim dizer, erótica, né? Atrativa, pois ele é tão decididamente mau, a sua voz tão com uma frequência tão baixa, a sua respiração mecânica, ofegante, é praticamente hipnótica, né? Então as pessoas realmente cultuam, por assim dizer, os personagens do Dark Side de Guerra nas Estrelas. E há outros, né, que foram aparecendo depois, como o Conde Dooku, aqui em português Conde Dooku, ou como Darth Maul, um outro personagem do Dark Side ali, né? Aonde que aparece, ouvintes, essas coisas tão negativas? Na verdade, ouvintes, isso é simbólico, representativo da grande batalha que acontece na nossa mente, nas nossas emoções, quando realmente nós analisamos o que acontece com o nosso astral e a sua relação com o mental inferior. Se alguma coisa tiver que dar errado na nossa evolução, é uma má aplicação das nossas emoções e principalmente da nossa mente. Esses personagens do Dark Side, do Guerra nas Estrelas, representam pessoas que não conseguiram, ouvintes, ainda, porque sempre há esperança, não conseguiram visualizar o seu lado sublime, o seu lado superior, ouvintes, que em oposição a esses seres do Dark Side, nós temos os Jedis, né?
que também chamam a atenção principalmente pela sua disciplina, né? Eles são treinados nas artes marciais, ao empunhar os seus sabres de laser, né? O que também fazem os Siths, né? Os magos negros, mas eles o fazem não para matar indiscriminadamente, mas para se defender e defender aqueles que precisam. E essa prática, ouvintes, das artes marciais é uma coisa muito espiritual, muito esotérica dos filmes de Guerra nas Estrelas, porque isso simboliza, ouvintes, o desenvolvimento aqui do corpo material através da conexão com o eu superior. Se não houvesse, ouvintes, essa conexão, não poderia haver o desenvolvimento do ser integral. Então, ao fazer o desenvolvimento das capacidades físicas, quer seja pelo esporte, quer seja pela disciplina das artes marciais, realmente os seres que são representados como os Jedis, e o desenvolvimento também dos poderes ocultos, né? Por que não dizer das capacidades internas do eu espiritual, como a intuição, né? Que foi o caso desse que nós estamos mostrando, o Qui-Gon Jinn, que foi aquele que descobriu, dentro do simbolismo da mitologia de Guerra nas Estrelas, aquele garoto que tinha a presença de tanta energia, de tanta força dentro de si, que era o Anakin Skywalker, que, se a crer no que diz a história, ele nasceu, né, por uma impregnação direta do espírito no ventre da sua mãe. Isso, ouvintes, representa simbolicamente a intuição desse personagem que acabou percebendo que num certo momento uma grande força desceu do plano espiritual para a matéria. Então os Jedis, eles têm, ouvintes, essa grande representação da nossa natureza superior. Mas o grande problema realmente, ouvintes, é quando há na nossa evolução a questão do que acontece quando nós vamos ultrapassar o processo do grande abismo que existe entre o plano puramente inferior do plano material, o plano da personalidade, que vai até o mental inferior, quando o indivíduo desenvolve a sua mente, e a mente é separativista, é a mente analítica, a mente que destrói, a mente que vai nos detalhes, mas que não é capaz de encontrar a verdadeira luz. Então aí, ouvintes, é que começa muitas vezes a busca espiritual. Então nós vemos grandes conversões, né? É como diz aquela sabedoria popular, né? Quanto maior o pecador, maior o santo, porque o grande campo de batalha, ouvintes, é ali naquele nosso nível mental, né? Como aconteceu com São Paulo, né? Que era um perseguidor dos cristãos e acabou então tendo aquela iluminação na estrada de Damasco, e aí ele viu durante 3 dias a luz do Cristo, e ele então se converteu ao Cristo interior,
porque São Paulo nunca viu o Mestre Jesus, mas ele viu uma coisa muito mais profunda, que é essa luz interna. E, ouvintes, essas personagens, né, do lado negro da força, e a grande discussão é o que aconteceu, ouvintes, com o Anakin Skywalker, que era uma promessa tão grande, né? E nós vemos que a diferença que existe entre os Jedis, né, e os Siths é que um usa a disciplina para o altruísmo, para o desenvolvimento superior, e o outro usa o domínio da mesma energia para os fins egoístas e para subjugar os demais. Mas o fato é que tanto os Siths quanto os Jedis usam o método de mestre e discípulo. Daí que Obi-Wan Kenobi era o mestre de Anakin, apesar de Obi-Wan não ter boas intuições com relação ao Anakin, mas o fato é que ele o foi treinando e ele foi desenvolvendo as suas habilidades. Mas aí, ouvintes, entra o grande conflito, aquela noite escura da alma, ouvintes, que é um processo que ocorre realmente no nível mental. E segundo a mitologia de Guerra nas Estrelas, os Jedis não podiam se casar, não podiam se unir a uma mulher. E aí, ouvintes, esse conflito foi terrível, porque o Anakin acabou se apaixonando pela bela senadora Padmé. E aí, ouvintes, foi o inferno na vida dele, porque ele não poderia descumprir as regras dos Jedis, porque ele queria se transformar num mestre Jedi, mas ao mesmo tempo o seu amor por Padmé era muito grande. E ele então veio a, lamentavelmente, conhecer o outro lado da força, encontrando o time, né, nada leve, nada suave dos Siths. E finalmente, quando ele encontra com o Lord Sidious, que na verdade era o imperador disfarçado, Anakin Skywalker acaba sendo convertido para o lado negro da força. Não sem antes, né, o grande conflito que aconteceu entre Anakin e o seu mestre, entre ele e Obi-Wan, que tentou de todas as maneiras impedir que isso acontecesse, né? Obi-Wan entrou em contato com Padmé, tentou descobrir o que estava acontecendo, mas o conflito entre os dois foi inevitável, e então Anakin Skywalker fez a viagem terrível para o lado negro da força, com muitos outros detalhes que obviamente nós não podemos ficar aqui esmiuçando, ouvintes, mas no final das contas, aquele que era a maior promessa entre os aprendizes Jedi, que poderia trazer o equilíbrio da força, acabou caindo nas garras dos Siths e se transformando finalmente em Darth Vader. E antes, esse relacionamento oculto de Anakin, que posteriormente se transforma em Darth Vader, ele havia se relacionado com Padmé, e dali
viriam os 2 filhos que tanta ligação teriam com ele, que eram justamente Luke Skywalker e a princesa Leia. Como a história contada, né, do meio para trás, muitas pessoas não entenderam muito bem essa relação entre Darth Vader e principalmente com Luke Skywalker, né? Quando chega exatamente o filme O Império Contra-Ataca, no finalzinho do filme, Darth Vader revela a Luke Skywalker que ele seria o seu pai, no que resiste muito Luke. Mas, ouvintes, há também uma curva muito interessante que nós podemos analisar simbolicamente dentro dessa nossa análise, trazendo o simbolismo, ouvintes, que acontece com todos nós. Antes de chegar nesse momento evolutivo que nós estamos como seres humanos, antes nós passamos uma involução. Daí que o mal, ouvintes, ele é muito aparente, muito presente nos seres humanos, porque antes de nós ficarmos com características melhoradas, antes de nós sermos cidadãos éticos e tudo mais, nós passamos por muitos e muitos milhões de anos enquanto consciências nos planos inferiores da existência. Então vamos ver isso na forma de um gráfico que vai facilitar, ouvintes, o nosso entendimento. Então, o que acontece, ouvintes? A nossa chispa divina, o nosso eu interno, antes de evoluir, fez uma queda na matéria. E nós podemos fazer uma comparação, ouvintes, entre isso e justamente os 6 filmes de Guerra nas Estrelas, né? O primeiro deles, né? Não em ordem cronológica, mas na ordem da história, né? O filme que saiu em 1999, A Ameaça Fantasma, conta a história de Anakin, que viria a se transformar num aprendiz de Jedi, um aprendiz depois companheiro, mas que não chegou a mestre Jedi. Mas ali, ouvintes, nós vemos os primórdios da história, da mesma forma que a nossa mônada, a nossa chispa divina começou a evoluir. Depois, em 2002, saiu o filme O Ataque dos Clones, onde nós vemos o Anakin, já um jovem, um adolescente, já chegando na fase adulta, Anakin como aprendiz de Obi-Wan e já começando a manifestar todo o seu poder, e os Jedis como seres das artes marciais matavam sem muita compaixão, mas isso abalava muito Anakin, e o seu caminho para o lado escuro da força acabou se manifestando totalmente no filme de 2005, A Vingança dos Sith, onde Anakin se separa do seu amor de Padmé e deixa os seus filhos incógnitos, não reconhecidos, e ele, no final do filme, briga ferozmente com o seu instrutor Jedi, com Obi-Wan, e também nesse filme morre antes, nos outros filmes antes, morre Qui-Gon. E aí, ouvintes, realmente é a queda, é o fato, ouvintes, que aconteceu com cada um de nós quando nós chegamos no reino mineral. Nós fizemos o final do nosso percurso evolutivo, involutivo, aliás, né? Nós descemos o máximo possível na matéria, e
os outros filmes de Guerra nas Estrelas, aí o filme original de 1977 começa a mostrar o resgate espiritual, o processo da evolução. Então o filme que ficou conhecido como o Guerra nas Estrelas, o filme original de 1977, é o quarto episódio, na verdade, chamado Uma Nova Esperança, onde a princesa Leia aparece como personagem central e Luke Skywalker também vai aparecer, enfrentando então aquela tirania dos Sith, ouvintes, que acabou se transformando no Império Galáctico. E em O Império Contra-Ataca, aí nós vemos Luke Skywalker juntamente com o seu mestre Jedi, que era Yoda, fazendo o desenvolvimento de Luke como um mestre Jedi, fazendo a oposição entre ele e o seu pai, que era um Sith, o Darth Vader. E aí demonstra, ouvintes, o ser, a alma que evolui de maneira correta, que faz a travessia do grande abismo, e aí encontra a espiritualidade que vai ser consumada no filme de 1983, que é O Retorno de Jedi. E aí vocês veem como se encaixa perfeitamente, ouvintes, os Jedis lá em cima dentro desse simbolismo, como o retorno de Jedi se encaixa dentro do arco, ouvintes, de evolução, que primeiro desce na matéria e depois, ouvintes, faz o arco ascendente até que nós retornemos ao plano divino, ao plano monádico, com a experiência do que nós fizemos aqui embaixo. Gostaríamos, ouvintes, muitíssimo de falar muito mais, mas é desnecessário. Convido a todos vocês para se aprofundarem nesse simbolismo desse filme, realmente maravilhoso, e é um privilégio meu aqui do programa Lux Esotérica de trazermos essas ideias para a consideração de vocês. Espero que tenha sido proveitoso, mas temos que, devido ao adiantado da hora, por ponto final em mais um programa Lux Esotérica, que vai continuar, ouvintes, com essa tônica de interpretação esotérica de filmes nos nossos próximos episódios. Mas convido a vocês, ouvintes, para encerrarmos o programa Lux Esotérica de hoje com uma última vibração espiritual, fazendo, ouvintes, aquela nossa vibração, o nosso mantra do ser interno, ouvintes, que vai nos conectar uma vez mais, nos relembrar do nosso eu maior dentro do nosso coração. Vamos, ouvintes, procurar compreender e internalizar o sentido das seguintes palavras: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter. É o ser que habita os nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Que assim seja, ouvintes, que essa chispa divina, essa espiritualidade dentro de vocês, ouvintes, se desperte cada vez mais, irradie forte
todas as vezes que nós a invocarmos, é para isso que existe o programa Lux Esotérica. Nos despedimos aqui e vamos deixar com vocês a programação musical interativa aqui da Rádio Esotérica FM, a quem nós convidamos a todos, continuem sintonizados. Paramos por aqui, ouvintes, enviando aqui o nosso forte, mais caloroso, fraternal abraço de Osmar de Carvalho para toda a audiência do programa Lux Esotérica. Até a próxima edição, queridos ouvintes. Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica. Nesse programa apresentamos estudos de esoterismo e da espiritualidade humana. Aguardamos a sua audiência, queridos amigos e amigas ouvintes, para o programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira às 21 horas, aqui na Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma. Esotérica FM.